Olá, gente querida, meus amigos, meus colegas de classe do curso de Psicologia da Faculdade Maurício de Nassau, Unidade João Pessoa. É com muita alegria, com muito prazer e satisfação que estamos elaborando mais uma áudio aula da disciplina de Ciência e Profissão, ministrada pela professora doutora Anelice Pereira. Lembrando que amanhã, quinta-feira, nós estaremos nos submetendo à primeira avaliação desta disciplina. Daí a importância desta audioaula e todo o conteúdo desta aula para que vocês possam de fato estarem preparados para a realização dessa prova no dia de amanhã. Espero que todos vocês, no decorrer dessa semana, tenham alcançado bons êxitos nos estudos e esperamos que essas aulas, essas audioaulas, estejam sendo bastante importantes e úteis para os estudos aí de vocês. Mantenham a calma, keep calm, né? Mantenham-se calmos. Psicólogos em formação, acadêmicos de psicologia, porque já estamos chegando na reta final, pelo menos aí nesse período aí de avaliação dessas primeiras provas, nós estamos aí chegando já na reta final. Então vamos aí manter aí a perseverança, não vamos desanimar, vamos persistir, vamos perseverar, porque nós já estamos chegando aí na reta final dessa trajetória, dessa maratona, dessas primeiras aí avaliações. Vamos lá para nossa áudio aula. Nós iremos seguir a sequência conforme as aulas foram ministradas pela nossa querida professora Anelice. Lembrando a vocês que o conteúdo da nossa aula é de fato o conteúdo da disciplina ministrada em sala de aula. E para tanto, nós iremos iniciar nesse momento com o primeiro capítulo do livro-texto Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. É o livro de Ana Mercedes, Bahia Bock, Odaí Furtado e Maria de Lourdes, tá bom? Então o conteúdo da nossa aula é o conteúdo que está sendo ministrado na sala de aula. E caso vocês queiram, vocês podem também ir acompanhando aí nos livros, vocês podem ir acompanhando nos apontamentos, vocês podem ir acompanhando aí no todo o material que está disponibilizado aí no clube. E na medida em que a gente vai comentando, a gente vai falando, vocês podem fazer os apontamentos e vocês podem estar aí grifando aí o texto. Vamos começar com o primeiro capítulo, a psicologia ou as psicologias. E aí nós temos esse binômio ciência e senso comum, ou ciência versus senso comum. Quantas vezes no nosso dia a dia nós ouvimos o termo psicologia? Qualquer um entende um pouco dela. Poderíamos até mesmo dizer que de psicólogo e de louco todo mundo tem um pouco. Na verdade, o dito popular ao pé da letra não seria assim, mas de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Mas parece servir aqui perfeitamente esse dito, esse provérbio popular. As pessoas em geral têm a sua psicologia. Nós usamos o termo psicologia no nosso dia a dia, com vários sentidos, com várias conotações. Por exemplo, quando nós falamos do poder de persuasão do vendedor, nós dizemos que ele usa de psicologia, não é verdade? Para vender o seu produto anunciado. Quando nos referimos a jovem estudante que usa o seu poder de sedução para atrair o rapaz, falamos que ela também usa de uma certa psicologia.
E quando procuramos aquele amigo que está sempre disposto a ouvir os nossos problemas, os nossos dramas, nós dizemos que ele tem psicologia para entender as pessoas. Será essa a psicologia adotada pelos psicólogos? Certamente que não. Essa psicologia usada no cotidiano pelas pessoas em geral é denominada de psicologia do senso comum. Preste atenção. Essa psicologia usada no dia a dia, no cotidiano, pelas pessoas em geral, ela é denominada de psicologia do senso comum. Mas nem por isso ela deixa de ser uma psicologia. O que estamos querendo dizer é que as pessoas normalmente têm um domínio, mesmo que ínfimo, pequeno e superficial, do conhecimento acumulado pela psicologia científica, o que lhes permite explicar ou compreender os seus problemas cotidianos de um ponto de vista psicológico. É a psicologia aqui científica que pretendemos apresentar a vocês, psicólogos em formação, acadêmicos do curso de psicologia. Mas, antes de iniciarmos o seu estudo, faremos aqui uma exposição da relação ciência e senso comum. E logo em seguida nós falaremos mais detalhadamente sobre ciência. E assim nós esperamos que todos vocês aqui do nosso grupo Terapia compreendam melhor o campo da psicologia científica, ok? O senso comum, conhecimento da realidade. Existe um domínio da vida que pode ser entendido como vida por excelência. É a vida que se dá no dia a dia, no cotidiano. É no cotidiano que tudo flui, que as coisas acontecem, que nos sentimos de fato seres vivos, que sentimos o fluxo da realidade. Nesse instante, eu estou aqui interagindo com vocês. Mas pense agora que a ciência, ela é uma atividade eminentemente reflexiva. A ciência, ela procura compreender, elucidar e alterar o cotidiano a partir do seu estudo sistemático. Quando fazemos ciência, baseamos-nos na realidade cotidiana e pensamos sobre esta realidade. Afastamos-nos dela para refletir e conhecer além das suas aparências. O cotidiano e o conhecimento científico que temos da realidade aproximam-se e ao mesmo tempo se afastam. Aproximam-se porque a ciência se refere ao real. Afasta-se porque ciência abstrai a realidade para compreendê-la melhor. Ou seja, a ciência, ela afasta-se da realidade, transformando-a em objeto de investigação, o que permite a construção do conhecimento científico sobre o mundo real. Para compreender isso melhor, pense, por exemplo, na abstração, no distanciamento e o trabalho mental que Newton teve de fazer para, partindo da fruta que caía da árvore, o fato cotidiano, ele pudesse formular a lei da gravidade, que é um fato científico. Ocorre que mesmo o mais especializado dos cientistas, ele quando sai de seu laboratório, ele está submetido à dinâmica do cotidiano que cria suas próprias teorias a partir das teorias científicas, seja como forma de simplificá-las para o uso no dia a dia ou como sua maneira peculiar de interpretar fatos
a despeito das considerações feitas pela ciência. Todos nós, acadêmicos, psicólogos, físicos, artistas, operários, teólogos, vivemos a maior parte do tempo esse cotidiano e as suas teorias. Isto é, aceitamos as regras do seu jogo. O fato é que a dona de casa, vocês mulheres, quando usa a garrafa térmica para manter o café quente, o chá ou o leite, sabe por quanto tempo ele permanecerá razoavelmente quente, sem fazer nenhum cálculo complicado e muitas vezes desconhecendo completamente as leis da termodinâmica. Quando alguém em casa reclama de dores no fígado, ela faz um chá de boldo. O boldo, que é uma planta medicinal já usada pelos nossos ancestrais, sem, no entanto, conhecermos o princípio ativo que as folhas de boldo é eficiente nas doenças hepáticas, sem nenhum estudo farmacológico. E nós mesmos, quando precisamos atravessar uma avenida, por exemplo, a Avenida Epitácio Pessoa, movimentada no horário de pico, com tráfego de veículo em alta velocidade, nós sabemos perfeitamente medir a distância, a velocidade do automóvel que vem em nossa direção. Até hoje, ironicamente, nós não conhecemos ninguém que usasse máquina de calcular ou fita métrica para essa tarefa. Esse tipo de conhecimento que vamos acumulando no nosso cotidiano é denominado de senso comum. Sem esse conhecimento intuitivo, espontâneo, de tentativas e erros, a nossa vida no dia a dia seria muito complicada. A necessidade de acumularmos esse tipo de conhecimento espontâneo parece-nos óbvia. Imagine termos de descobrir diariamente que as coisas tendem a cair graças ao efeito da gravidade. Temos que descobrir diariamente que algo atirado pela janela tende a cair e não a subir. Que um automóvel em alta velocidade vai se aproximar rapidamente de nós e que para fazer um aparelho eletrodoméstico funcionar, nós precisamos da força da eletricidade. O senso comum na produção desse tipo de conhecimento percorre um caminho que vai do hábito à tradição, a qual, quando estabelecida, passa de geração para geração. Assim nós aprendemos com os nossos pais a atravessar uma rua, a fazer o liquidificador funcionar, a plantar alimentos na época e de maneira correta, a conquistar a pessoa que desejamos e assim por diante. E é nessa tentativa de facilitar o dia a dia, o cotidiano, que o senso comum, ele produz suas próprias, entre aspas, teorias. Na realidade, um conhecimento que, numa interpretação livre, nós poderíamos chamar de teorias médicas, físicas, psicológicas e etc. Veja a relação também do senso comum com a visão de mundo. Esse conhecimento do senso comum, além de sua produção característica, acaba por se apropriar de uma maneira muito singular, peculiar, de conhecimentos produzidos pelos outros setores da produção do campo do saber humano. O senso comum, ele mistura, recicla esses outros saberes, muito mais especializado, e os conduz a um tipo de teoria simplificada, produzindo uma determinada visão de mundo. O que estamos querendo mostrar a você, queridos colegas acadêmicos de psicologia, é que o senso comum integra, de um modo precário, mas esse é o seu modo, o conhecimento humano.
E claro que isso não ocorre muito rapidamente. Leva um certo tempo para que o conhecimento mais sofisticado e especializado seja absorvido pelo senso comum e nunca o é totalmente. Quando utilizamos, por exemplo, termos como rapaz complexado, menina histérica, ficar neurótico, estamos usando termos definidos pela psicologia científica. No entanto, não nos preocupamos em definir as palavras usadas e nem por isso deixamos de ser entendidos pelo outro. Podemos até estar muito próximo do conceito científico, mas na maioria das vezes nem o sabemos. Esses são exemplos da apropriação que o senso comum faz das ciências. Vamos agora falar sobre áreas do conhecimento. Somente esse tipo de conhecimento, porém, não seria suficiente para as exigências de desenvolvimento da humanidade. O homem, desde os tempos remotos, os tempos primitivos, foi ocupando cada vez mais espaço nesse planeta. E somente esse conhecimento intuitivo seria muito pouco para que ele dominasse a natureza em seu próprio proveito. Os gregos, por volta do quarto século antes de Cristo, já dominavam complicados cálculos matemáticos que ainda hoje são considerados difíceis por qualquer jovem do ensino médio. Os gregos precisavam entender, dominar esses cálculos para resolver os seus problemas agrícolas, arquitetônicos, navais, entre outros. Era uma questão de sobrevivência. Com o tempo, esse tipo de conhecimento foi se especializando cada vez mais, até atingir um nível de sofisticação que permitiu ao homem chegar até a Lua. A esse tipo de conhecimento, é a esse tipo de conhecimento que definiremos com mais cuidado logo adiante. Chamamos de ciência. Mas o senso comum e a ciência não são as únicas formas de conhecimento que o homem possui para descobrir e interpretar a realidade. Povos antigos, e entre eles cabe aqui sempre mencionar os gregos, preocuparam-se com a origem e com o significado da existência humana. As especulações em torno desse tema formam um corpo de conhecimentos denominados de filosofia. E quanto a isso, nós temos estudado na disciplina Teorias de Sistema. A formulação de um conjunto de pensamentos sobre a origem do homem, seus mistérios, princípios morais, forma um outro campo de conhecimento humano, conhecido como a religião. No Ocidente, um livro muito conhecido traz as crenças e as tradições de nossos antepassados e é para muitos um modelo de regra, de fé, de prática e de conduta. A este livro nós chamamos e denominamos a Bíblia Sagrada. Este livro é o registro do conhecimento religioso judaico-cristão. Um outro livro semelhante é o livro sagrado dos hindus, o livro dos Vedas. Veda, que em sânscrito, uma antiga língua clássica da Índia, significa conhecimento. Por fim, o homem já desde a sua pré-história, ele deixou marcas de sua sensibilidade nas paredes das cavernas, quando desenhou a sua própria figura e a figura da caça, criando uma expressão do conhecimento que traduz a emoção e a sensibilidade. Denominamos arte a esse tipo de conhecimento. Daí, arte, religião, filosofia, ciência e senso comum são áreas, são domínios do conhecimento humano. Vamos ficar por aqui
e logo em seguida estaremos disponibilizando outra áudio aula e continuaremos falando sobre a psicologia enquanto ciência, psicologia científica, bem como o objeto de estudo da psicologia, a diversidade de objetos da psicologia.